Saber Isso. como é que funciona, porque existem as multas. Como é que funciona essa grana que a empresa que paga a multa para o governo, como é que funciona a fiscalização desse dinheiro que o governo recebe como multa pelo acidente? Aonde que está? Quem é que fiscaliza? Quanto tempo tem? Por exemplo, o governo multou em X milhão, é tudo assim. Fortíssimo. A empresa Y, tá? Como é que funciona a aplicação desse dinheiro que entrou de multa no benefício daquela região ali? Porque a gente vê muita multa, às vezes, quando fala, por exemplo, lá de Beirute, que a gente estava falando agora, tanto o primeiro, o ministro, né, o presidente, o ministro da Saúde. Então, assim, são mais de 2.000 toneladas sendo armazenadas lá, e aí eles falam, diante da explosão, como se tivesse uma coisa inadequada. Pô, mas anos se passaram, né? Aqui, aí está falando assim, e na água, quando tomba uma carreta cheia de amônia na estrada perto... Peraí, deixa eu subir aqui para você, que isso é legal. Tá. E na água, quando toma uma carreta cheia de amônia e amônio, aí você já pode falar de novo, a procedência na estrada perto de um bioma, não afeta os mananciais? Boa, obrigada, hein? Não tem como dizer como não afeta. O nitrato de amônio, o nitrogênio amoniacal é enquadrado no CONAMA 357. 20 ppm de nitrogênio amoniacal já é considerado contaminante. 20 ppm de nitrogênio amoniacal nada mais é do que 10... Esse aqui é sagu, hein, pelo amor de Deus. Eu vou dizer que o Haroldo tem nitrato em casa. O Haroldo não tem nitrato em casa, é sagu. Tá? Que a gente aqui está conversando, não é inquisição, é informação, tá? Entre amigos aqui, porque... Na verdade, se a gente colocar essa tampinha aqui, ó, com essas bolinhas de sagu, como se fosse nitrato de amônio, num copo d'água, já deu 20 ppm de nitrogênio amoniacal, já contaminou. Por isso, já contaminou. Pode contaminar com 20 ppm de nitrogênio amoniacal, porque é o que diz a legislação. O CONAMA 357 diz isso, pode consultar. Mas é assim, Leni. Mas a gente aqui não é especialista que nem você. Não, sim, mas assim, ele colocou numa carreta de amônia, né? Mas eu acredito que ele quis dizer uma carreta de nitrato de amônio. A carreta de amônia, se tombar, a tendência da carreta de amônia vai ser evaporar. A amônia é a anidra, a amônia, não a nitrato de amônia. Machuca pra caramba, né? Machuca, ela é ávida por água, ela vai pegar as mucosas onde tem água no seu corpo, os olhos, boca, nariz, e vai vir te prejudicar, faz mal para o pulmão, vai dar aquela respirada, vai querer travar a respiração, mas é um produto, eu não sou especialista. Aí, eu tenho outro rapaz, você deve conhecer, inclusive, o Werner. O Werner, ele é especialista em amônia. O Werner é o cara. Werner, você está convidado aqui para a gente fazer um trio. Que tal, assim, para o final? A gente combina mais para frente para fazer um trio, porque é bacana isso. O Werner é o cara. Inclusive, o papo vai fluindo e a gente vai andando. Hoje eu não sei se ele está assistindo, porque ele está fazendo um trabalho lá em Brasília, justamente para a liberação do trecho de amônia. O nitrato é feito da amônia e do ácido. Você mistura os dois numa reação de neutralização e gera o nitrato de amônio. Então, eu pego o ácido nítrico, pego a amônia, junto no neutralizador, um reator que a gente chama de neutralizador, sai ali o nitratozinho. Misturou os dois, né? Nasceu o pai e a mãe, gerou o nitrato, que a fórmula química dele é o NH4NO3. Aí ele nasce líquido. Na produção de líquido, ele vai ser evaporado, porque ele sai diluído, e vai uma torre de perolação, chuveira que nem o chuveiro da nossa casa, e vira as pérolas de nitrato. Também tem nitrato granulado, etc. e tal. Qual que é a diferença, Haroldo? Nenhuma. Vamos se concentrar no NH4NO3, que é a fórmula química do nitrato. Então, se tombar um caminhão de nitrato, que nem a pergunta do rapaz aí, vai para um corpo de rio, o que vai acontecer? Nós temos que evitar de ir para lá. Se o caminhão estiver numa condição normal, tira o caminhão, separa o cavalo, tira o caminhão desse corpo d'água, que não é legal que o nitrato vá. Agora, se o nitrato estiver se decompondo, né, numa mesma situação, e tiver do lado um rio, a gente não tem que parar para pensar. A gente tem que jogar água. A água nessa decomposição de nitrato. E vai para onde essa água? Vai para um corpo d'água, vai para um rio. Haroldo, mas não vai contaminar, não vai poluir? Vai. Mas assim, você falou sobre dos peixes. Com todo respeito aos peixes, eu adoro peixe, tem aquário em casa e tudo, mas não podemos perder uma vida humana. Não podemos perder uma vida humana. A vida humana tem que ter mais valor. O artigo da Constituição que trata de crime ambiental é o 225. Né? A Constituição está aqui atrás. É o 225. O artigo que trata da vida humana na Constituição está lá. É o primeiro. Então, nós temos que tratar a vida humana. Se você estiver aqui numa situação de combate à emergência, que eu tenho que jogar água,
Porque tem que ser água, Leni, água, muita água para combater uma emergência com nitrato de amônio. Jogar água. Essa água, nós temos que evitar, claro, de cair no corpo da água, no rio, no mar, nós temos que evitar. Mas se não puder evitar, o que a gente vai fazer? Vai deixar explodir? Em São Francisco do Sul, eu recebi ordem de prisão, voz de prisão. O órgão ambiental mandou me prender, porque eu estava dizendo que tinha que jogar água. E o órgão ambiental veio e mandou me prender. Aí eu falei para o prefeito, ó, onde que é a cadeia? Ah, lá em Joinville, então eu vou deixar, porque eu estou longe daqui, se explodir eu vou embora. Eu estou longe, vocês vão estar aqui. Porque o órgão ambiental lá entendeu, por falta de conhecimento, depois que ele mostrou que realmente não tem jeito, naquele momento é o mal necessário, nós temos que mitigar o mal maior. Qual é o mal maior? A explosão do nitrato. Por quê? Porque vai levar vidas humanas. Provavelmente vai levar vidas humanas. E qual é o mal menor? Mal menor, continua sendo mal, mas é o menor. Infelizmente, é poluir naquele momento um corpo d'água, um bioma que nem ele comentou, a gente não tem outra opção. No caso, é uma decisão muito dura, Leni. Sabe aquela decisão dura que você fala assim, o que eu faço? Né? Manja médico de pronto-socorro? Quem eu vou salvar primeiro? Entendeu? Então, não tem jeito. Numa emergência com nitrato de amônio, eu enfrento, já enfrentei discussões ferrenhas com os órgãos ambientais, isso 90 e pouco, eu estou falando coisa de 20 anos atrás. Hoje não. Hoje a gente chega na emergência, nitrato de amônio, o cara fala assim, beleza, Haroldo, manda bala aí, pode jogar água. Água necessária, sem exageros. Das informações que estão chegando e a gente está seguindo. Porque aqui, eu lembro que no caso de Cubatão, já tinha se passado muito tempo, já tinha se passado mais de 24 horas, o negócio só aumentava, e eles realmente não podiam pegar aquela água que estava mais próxima, exatamente porque era salgada e tudo mais. Mas os peixes que foram aparecer aqui foi por conta do calor da explosão e aquela chuva ácida na água, e eles foram parar lá, que ficou, e levou muito tempo para fazer a limpeza, inclusive, a coleta desses peixes mortos. Lógico, então, assim, lógico. Cubatão não é uma cidadezinha qualquer. Cubatão não é uma cidadezinha. É a maior polo industrial do Brasil. Tem um caixa pequenininho. Uma baita de uma cidade. Tendo toda essa estrutura. Então, a gente vê o que está acontecendo ali, pedindo mais sensibilidade às autoridades, porque são temas seríssimos, que envolvem as famílias, que envolvem a população ao redor e quilômetros à distância. Quando você pode ter certeza, você pode dizer uma coisa, Linda, assim, numa emergência, as atitudes mais duras a serem tomadas, as autoridades, se tiver que tomar, eles tomam. Por exemplo, quando tem conhecimento, quando chega a informação, que nem São Francisco do Sul foi um exemplo claro. Nós chegamos para o prefeito lá, esqueci o nome dele, Luiz Fernando, alguma coisa assim, e falando, prefeito, não tem outro jeito. Se não fizer o que tem que ser feito, que é a água, que é assim, assim, assado, nós podemos chegar a uma situação de decomposição, de dissociação explosiva aqui. Aí mostramos umas imagens para ele, ele olhou assim e falou assim, ó, faz o que tiver que fazer aí, ó, pode fazer. Eu já estou respondendo por vários crimes ambientais. Você não está cometendo um crime, você está salvando vidas, é diferente. Naquele momento, o remédio amargo para combater aquela decomposição de nitrato em São Francisco do Sul era a água. Por que o remédio é amargo? Porque a água ia acabar percolando, ia bater na parte de manguezal ali de São Francisco do Sul, mas não tinha outro jeito. Ninguém estava feliz com aquela ideia, ninguém estava curtindo aquilo ali. Todo mundo sabia quem estava ferindo o Conama. Só que assim, tinha que ser isso ou uma cratera, que nem a gente viu lá em Beirute, alguma coisa parecida com aquilo. E aí então, eles acionam esses profissionais como você nessas situações de combate de emergência. Hoje, Leni, são poucas empresas, assim, aqui no Porto de Santos, a gente tem uma empresa que tem o conhecimento para isso, inclusive tem os equipamentos necessários para combate com nitrato de amônio, posso falar, é a Brasclean, é uma empresa que tem, porque é uma empresa que está na frente, é uma empresa que antecipou, entendeu? Ela está antecipada, ela não tá após 4 de agosto, é uma empresa que se antecipou. Eu combinar com eles da gente daqui, deixa passar mais um tempinho, a gente fazer uma nova conversa. Sabe por quê? Você viu, nós estamos conversando aqui, o papo está indo, está fluindo, porque toda informação importante, as pessoas perguntando, que está antenada, você ouve, que mora aqui, né? É muito sério isso. Você tem dado algumas palestras, tem batido um papo, inclusive, com o pessoal do Exército. Sim. E hoje, inclusive, você tem um bate-papo agora na parte da tarde, não é isso? Tem. Estou me atrasando. Fala um pouquinho para nós do que você vai estar conversando com eles, com assim, quem são. Nós recebemos o convite do IBAMA através da Ana Angélica. A Ana Angélica é responsável pelo IBAMA aqui na Baixada Santista. Foi um prazer, a gente recebeu o convite dela. Nós estivemos lá no IBAMA e conversamos um pouco sobre o nitrato com ela. Ela, óbvio, já tinha um conhecimento, ela acompanhou o acidente em Cubatão em 2017, ela ficou muito preocupada, e
o IBAMA recebeu um processo da AGU, que é a Advocacia Geral da União, né? E aí? Como é que vamos fazer com o nitrato? Então, a Angélica tomou a frente, alguém tinha que fazer, o IBAMA tomou a frente, não vamos falar o nome da pessoa, né? Porque, na verdade, é o IBAMA, e aí convocou uma reunião, foi sexta-feira retrasada, onde estavam presentes o Exército, a Marinha, a Autoridade Portuária, a CETESB, a ANTAC, a ANTT, a OAB, o representante dos sindicatos portuários também estava presente. Tinha bastante gente, Leni. Foi uma plateia bem seleta, onde eu fui a terceira palestra e eu fiquei preocupado, porque eu falei, o que eu vou falar de nitrato depois que todo esse pessoal falar de nitrato aí, né? E falaram muito bem, o pessoal da Codesp, na pessoa do engenheiro Ernesto, falou muito bem, a Codesp está bem estruturada para nitrato, eu fiquei muito contente com o que eu vi. Depois falou o pessoal do Exército, deram uma aula, o pessoal do Coronel Chiavon e a equipe dele deram uma aula de nitrato, aí sobrou para mim falar por último, eu falei, agora, o que eu vou falar? Mas foi bom, porque a gente trocou experiências, né? Porque a teoria e a prática se juntaram naquele momento. Então, foi fantástico. Isso aí foi uma coisa, assim, uma experiência para mim maravilhosa. No final, o capitão da Capitania dos Portos veio agradecer. Eu que agradeci a oportunidade de ele estar presente, né? De estar lá. Aí o presidente da Autoridade Portuária de Santos também veio agradecer, a gente também agradeceu a presença dele, o coronel do Exército veio agradecer, a gente agradeceu a presença deles também, porque foi uma experiência única, onde foi uma troca de experiências e falando abertamente sobre nitrato, que tem que conhecer para poder respeitar. Conheceu, respeitou, nada de mal vai acontecer na Baixada Santista, em São Paulo, em Piraporinha do Norte, em Juazeiro do Norte, nada vai acontecer. É só conhecer para respeitar. Hoje vai ter uma segunda reunião no mesmo nível, só que vão ser mais os órgãos estaduais, porque não cabe todo mundo na sala, distanciamento social, auditório da Codesp, né? Então, teve que ser feito 2 reuniões mesmo, até teve um questionamento, por que não está falando aqui? Porque vai ser convidado depois. Então, hoje deve ter o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente das cidades da Baixada Santista, a CETED com certeza vai estar presente, vai estar o pessoal... Eu recebi a relação, tem bastante gente aqui, agora do Polo, de Cubatão também vai ter gente presente, que é importante. É fundamental. Nós vamos fazer a mesma palestra, sem satanizar o nitrato, sem dizer que ele é o mal, sem dizer que vai morrer todo mundo, porque não vai morrer ninguém, não tem nada a ver. É só a gente conhecer e respeitar. O que precisa fazer para conhecer e respeitar? Procurar as pessoas. Não é só o Haroldo que entende de nitrato, com certeza não, mas tem gente aí que conhece também de nitrato. Deni, conhecer para respeitar e cumprir a legislação. A legislação, que é a portaria 147, já fala, treinar o teu pessoal. Tem que treinar, só isso, mais nada. E é lógico, ela não fala só isso. Ela fala as instalações têm que estar adequadas, tem todas umas normas para seguir. Se você pegar a portaria, seguir a portaria step by step, certinho, e aí eu sugiro acrescentar, aí fica ao bom grado de cada CEO, de cada administrador, acrescentar as regras básicas de segurança, eu já falei 2, né? Não tem muito mistério, elas estão implicitamente dentro da portaria. Se você casa isso, nós vamos conviver com nitrato o resto da nossa vida. E numa boa, como se fosse sagu. Numa boa, sem problema nenhum. O que tem de bom aí? Manda bala. Tem o Arthur Lima falando, deixa eu ver, legal, good vibes, aí tem essa coisa do bioma, né, falando, deixa eu voltar aqui, parará. Arthur, tudo bom, Arthur? Que bacana, Arthur, obrigada. Tem uma outra pergunta bem bacana da Som Impresso, fala assim, qual o principal erro em Beirute? Ô, Leni, o Arthur só não vale porque ele é meu filho, tá? Arthur, vale sim, como não, vale sim, obrigada por estar prestigiando aqui. Então, eu tenho que estar trabalhando. Não, vale sim, pô, qual o principal erro em Beirute? Não, Leni, essa pergunta aí já me fizeram, assim, centenas de vezes, do dia 4 de agosto para cá. Qualquer coisa que eu diga, primeiro, a pergunta foi fantástica, por isso que eu vou responder de boa, né? Mas, primeiro é tripudiar sobre os mortos. Né? Dizer que eles erraram lá, eu não posso falar isso, eu não estava lá, eu não fui antes em Beirute, não fui depois, né, porque não vai acrescentar muita coisa, então, primeiro dá para dizer que eles erraram. Assim, os caras fizeram bobagem lá, mas quem falou isso? Alguém aqui estava lá? Alguém aqui viu se eles estavam realmente cumprindo as normas? Quais são as normas que existem lá em Beirute? Cadê a lei do Líbano? Cadê a norma que tem lá, a portaria? Então, antes de a gente falar que eles cometeram o erro, a gente teria que estudar a fundo. E quem fizer isso está sendo, assim, na minha opinião, no mínimo deselegante, porque, primeiro, vamos, né?
vamos com calma. O que eu tenho que fazer é o seguinte, a pergunta foi fantástica, mas eu devolvo assim, ó, o que eles têm que fazer aqui para não acontecer o que aconteceu em Beirute? Essa que é a grande pergunta, não é o que aconteceu lá. Eu já vi gente dizendo, não, porque eles erraram, porque eles tocaram o produto por 7, 8 anos. Eu falei, e daí? Nitrato de amônio não tem prazo de validade, qual é o problema? Qual é o problema de tocar o produto por 50 anos? Não tem problema nenhum, desde que você siga as normas, acompanhe o produto, faça análise. Ah, será que estão fazendo isso lá? Não sei. De repente eles estavam fazendo. Nós estamos falando de Beirute, mas Toulouse também explodiu. Explodiu um armazém em Toulouse em 2001, abriu uma cratera enorme. Estado de emergência pelo próprio governo, envolvendo inclusive a União Europeia. Então, Sim, tudo certo também não foi. Não, né? não, com certeza não. Também acho que assim, na verdade, Leni, está rolando aqui, até para poder ajudar, mas por isso que precisa ter essas conversas. Lógico. Em todos o que eu vi assim, parece que tinha um evento acontecendo no armazém do lado. Em algumas imagens que eu assisti, você via claramente que parecia ser fogos de artifício. Do lado, pum, pum, pum. Tem várias imagens. Como a gente teve na tribuna, a tribuna forneceu, sei lá, 50 imagens diferentes do mesmo momento. E numa delas, claramente, você percebe que tinha alguma coisa explodindo. Parecia ano novo, né? Fogos de artifício. De repente, esse fogo de artifício acabou atingindo o nitrato, que estava do armazém do lado, e aí o nitrato contaminou, deve ter juntado com isso a temperatura, e aí juntou duas regras que eles descumpriram e acabou acontecendo. Mas então, talvez o erro, se a gente falar assim, é armazenar algum produto incompatível com nitrato muito próximo a ele, pode ter sido isso aí. Mas fica difícil falar sobre Beirute. Eu não me sinto à vontade, porque eu falo assim, olha, eu me sinto à vontade, assim, de falar da West Fertilizer, que eu estive lá, eu vi, conversei, senti, do acidente da cidade do Texas, que eu estive lá, conversei, a gente tentou descobrir o que aconteceu, o que eles aprenderam com aquilo. Agora, o de Beirute está muito recente, talvez a gente saiba no futuro a verdade, mas pelas fotos você tem o antes e depois, né? Está rolando nas mídias aí. Ainda está rolando, né? As informações ainda estão chegando, né? Por isso que eu perguntei, aonde que é aplicado, como é que a gente pode ter acesso a esse dinheiro da multa que o governo recebe, como é que a gente vê aplicado? Porque passa um tempo, vai lá, acontece outro. Você não precisa acontecer uma nova explosão para que você possa ter segurança com isso, certo? Não precisa mesmo. Hoje, eu te garanto que não precisa. O que precisa é só seguir a legislação vigente e as regras básicas. Conhecer o produto. Conhecer. Então, essa relação, então, assim, só eu gostaria que que a gente pudesse ir concluindo, e já fica aqui um convite para a gente fazer com outras pessoas junto também, acho que pode ser muito bacana, viu, esse bate-papo, eu vou aprender, tenho certeza que as pessoas também. Mas essa relação, então, do nitrato com os fertilizantes, você já deu uma informação aqui bem bacana para quem é da região da Baixada Santista, mas a gente sabe que quando explodiu ali o negócio foi punk. Então, essa relação com os fertilizantes, você já está falando da legislação, que teve recentemente, né, há menos de um ano já teve novas mudanças, mas é isso, vai acabar parando, algumas são oficializadas e outras não. Nós temos a empresa aqui, já fica um convite para os camaradas, se quiserem vir conversar aqui, para mim é uma honra, é um prazer que voltem a conversar com você, junto comigo aqui e outras pessoas. Nosso bate-papo, ele fica gravado, ele fica no YouTube, e aos pouquinhos eu vou soltando uns blocos. Tá. Eu queria que você... Só queria pedir habeas corpus já, Leni, como eu falei que tem que jogar água e vai contaminar, já peço um habeas corpus aí, para não ser preso por crime ambiental, né? Senão os caras já vão querer me prender por causa do 225 da Constituição. Mas não... Ficou bem claro que você colocou, era uma situação de emergência, o negócio já tinha explodido, você tinha uma água ali apropriada, porque a água do mar a gente agora já aprendeu que não pode, você tinha uma água apropriada e você precisava, era aquilo ali que ia salvar a população. Não tinha o que fazer, era uma emergência, é lógico que na emergência, um vê uma coisa, outro vê outra, outro vê uma coisa e outra, mas emergência envolvendo nitrato de amônio, eu tive em outras depois, que facilitava muito, quando chegava lá, estivesse quem estivesse, falasse assim, nitrato de amônio, show, faz o que tiver que fazer aí, tamo junto, e vamos resolver e vamos embora. Era muito fácil, mas no começo, não. No começo, quando a gente falava que tinha que jogar água, o cara, você pegava a legislação e falava, não, jogar água não, vai contaminar, eu sei que vai contaminar. Não estou querendo que contamine, mas não quero que morra ninguém. O foco é não deixar morrer ninguém se machucar com isso.
E, infelizmente, o remédio é amargo, que é água. Como é sério isso, né? Como é sério. É sério. Você envolve muita coisa, é muito sério isso. Só para a gente assim, tentar encerrar. Uma vez eu fui numa emergência, por isso que eu uso o SAGU. E nós chegamos lá, era um caminhão tombado de nitrato, etc e tal. Tava tudo tranquilo. Tinha vazado um pouco de óleo diesel, mas estava tudo tranquilo. Não tinha incêndio. Não tinha nem incêndio, nem decomposição, graças a Deus. Quando nós chegamos lá, estavam saqueando a carga. Aí eu chamei lá o responsável lá e falei, estão roubando a carga aí, pô. Aí o cara falou, e daí? Deixa aí, meu. O seguro paga. Eu falei, não pode, isso é nitrato, cara. E daí? E daí que é nitrato? Qual é o problema? Eu falei, não. Aí eu comecei a explicar para a pessoa lá que estava lá. Tinha vazado na comunidade, que estava em volta do caminhão, que tinha tombado o caminhão de SAGU. E aí os caras põem um nitrato na camisa assim, levavam e estavam levando para a comunidade. Já pensou se vaza que é um tipo de amendoim importado, que o cara tem que colocar azeite, óleo e colocar no forno? Pô. Aí quando eu falei isso para a pessoa que estava lá, né, era um policial rodoviário, ele tomou a atitude, levantou lá, sai, tirou todo mundo, foi aquela correria. Mas é o que eu falo, é o desconhecimento. O cara falou, pô, deixa... Né, o desconhecimento... Nossa! Aí que eu tirei a ideia do SAGU. Eu falei, nada mais do que o SAGUzão. Nossa! E faz poucos, acho que tem 2 semanas, teve um caminhão que estava transportando, se eu não estou falando bobagem, foi fora do estado de São Paulo, ele estava levando livros, a carreta tombou, uma curva tombou, e aí ninguém veio pegar. Ninguém veio pegar. E isso acabou chamando a atenção, porque tinha uma câmera rodoviária e o próprio caminhão no resgate, os caras falaram, ninguém veio pegar, e o cara do seguro exatamente, mas é livre, fica sossegado, ninguém vai pegar. E aí você vem falando, claro, que assim, não é sério, sabe por quê? Porque a gente vê a importância da escola, da cultura, vê a importância de você estar trocando ideias, porque quando você tira um diploma, não é que você sabe tudo, virou... Ninguém sabe nada. É rito de passagem, né? Que nem os índios lá, rito de passagem, um diploma, para você, e você, quando você está antenado mesmo, você está sempre conversando, trocando ideia com outras pessoas, seja do meio acadêmico ou não, mas ali naquela área, porque sempre tem uma coisinha a mais para você aprender. Isso eu concordo. E as pessoas arrogantes, os abusadores, eles detestam que você tenha informações, eles odeiam que vocês conversem, principalmente em público, eles odeiam, porque em público são mais de uma pessoa pensando, questionando, levando informação. Então, eles detestam que você tenha informações. Aí tem 2 tipos de problema, né, Leni? O tipo deles de detestar e o meu de disseminar informação. Sobre o que você falou de especialista, aí está escrito especialista, eu não me considero especialista, não, porque cada dia você tem que aprender um pouco. Cada dia você está aprendendo um pouco, por isso que eu falo sobre olha aí o mestre Ricardo aí, pela aula, uma das pessoas maior conhecimento de amônia no Brasil, quem dera, não. Parabéns e obrigada pela aula, Haroldo, com certeza uma das pessoas com maior conhecimento sobre nitrato de amônio no Brasil. O mestre Ricardo aqui além de nosso ouvinte, ele é também... eu fico feliz pelas palavras dele, mas na verdade é assim, a gente procura sempre aprender um pouquinho. Obrigada, Ricardo. Quando você chega a um nível de achar que sabe tudo, aí você vai ter problema grave, né? Então, especialista não é um termo, não. A gente procurou aprender bastante, procurou estudar, correr atrás, principalmente com relação ao nitrato de amônio, porque digo e repito, Leni, é um produto absolutamente seguro. A gente não tem que se preocupar com nada com relação ao nitrato. É só a gente cumprir a legislação e o Exército Brasileiro está em cima, com certeza está em cima, vai correr atrás, eu que agradeço. Não, que aula nada, a gente está sempre para aprender. E o Exército corre atrás, cobra, eles têm uma equipe altamente competente e responsável, o IBAMA está em cima, a CETESB está em cima, e nem precisa estar em cima, é só a gente cumprir as aulas, é só a gente cumprir a de aula que eu acabei fazendo. É só a gente cumprir a legislação e procurar aplicá-la. E quando necessário, as empresas que a gente fala, empresa de combater emergência, não, o ideal é antes. É que sempre assim, Leni, tem um acidente que eu mostro de nitrato, onde o cara fala assim, isso aí aconteceu lá em 1921, vai fazer 100 anos atrás. Eu falei, é verdade.
Mas não me preocupa isso, a data do acidente. Me preocupa que eles fizeram a mesma ação 20 mil vezes. Repetido. Um dia, pum, arrebentaram. Então, mostra que é o seguinte... Como o policial falar que tudo bem, o cara pode pegar um nitrato e ter, né? E que tudo bem, ele pode roubar a carga ali, que tudo bem. Aí que ele falou, opa, colega, presta atenção. Pega leve, que não é assim. Presta atenção. Na verdade, é assim, eu tenho nitrato comigo, eu trabalho com nitrato há 30 anos, 40 anos, como tem pessoas que talvez estejam ouvindo, ou vejam, eu sempre trabalhei com nitrato. Não é assim. O importante é revisitar os procedimentos, revisita, dá uma olhada, vê se você não esqueceu nada, vê se você não deixou um detalhe de fora, procura aprender o que aconteceu com os outros. Então, primeira coisa, revisita teus procedimentos, dá uma olhadinha, abre lá. Teu pessoal está treinado? Eu treinei, mas quanto tempo atrás? Há 6 anos. Faz uma reciclagem. Aproveita o pessoal novo, refaz o treinamento, conscientiza todo mundo. Leni, para entrar de amônio não existe aula, não existe faculdade, não existe certificação. Haroldo, você consegue certificar alguém de entrar de amônio? Não. Não tenho informação para isso. Eu não tenho informação para isso. Não tenho. Nem tenho eu, nem ninguém tem. Não existe uma faculdade. A amônia tem. A amônia tem um treinamento específico que é feito lá no Colorado. O Werner participou desse treinamento, por isso que eu digo que ele é um especialista. E ele pode. Vou dar um convite para você aqui. Aí, o Werner salve da Flávia Emerick. Obrigada, Flávia. Aí, Flavinha. Obrigada. Legal. Salve. Então... O Werner é remador também, além disso, é um baita de um cara. A gente foi se conhecer na Vibe e depois começamos a conversar sobre outras coisas, né? E descobri que ele é especialista. Então, para nitrato não tem, talvez no futuro tenha que ter, mas hoje não tem. Então. Mas essa grana aí, peraí, deixa eu pegar essa grana aí que o governo recebe das multas, porque é grana alta. Aliás, o governo adora tirar uma grana alta. Tem uma fiscalização desse pessoal? Onde tem a fiscalização? Assim, o governo, nós pagamos uma grana para o governo. De que maneira e quanto dessa grana o governo reinveste? Você tem algum exemplo? Olha, teve uma explosão em tal lugar, a multa foi X, e o governo recebeu e aplicou assim, assado. Aplicou. A multa, não... O IBAMA e a CETED, eles são muito fortes nisso aí. Isso aí, eles absurdamente fortes. Quando a multa não é reinvestida no próprio meio, se a gente não tem como, é reinvestida em ferramentas para que eles possam continuar fiscalizando. Carro, computador, equipamentos de análise. Então, tanto a CETED quanto o IBAMA, de alguma forma, o dinheiro não vai escoar para outro lugar, não. Ou fica na região onde aconteceu o sinistro, de forma... a fauna, recuperar a fauna e a flora se for uma coisa necessária, e também, se, olha, gastamos, então falta o quê? O IBAMA, o CETED precisa de um equipamento novo para um sistema de análise, para poder monitorar, isso é feito. Esse investimento, isso aí é revertido. Não esconda o dinheiro para outro lugar, não. O dinheiro dinheiro da multa, a gente preferia que não tivesse multa, né? Ninguém quer que o dinheiro o nosso sonho de consumo é que não exista multa. Mas, por quê? Se existe multa, é porque aconteceu alguma coisa errada. Mas se a multa tem que ser aplicada, nesse caso, Leni, não vamos falar de multas de trânsito, né? Mas nesse caso, não. É 100% revertido para o próprio núcleo. Isso aí é certeza. E altamente controlado. Como cidadã comum, por exemplo, eu posso acompanhar essa aplicação dessa grana que foi recebida da multa? Eu posso acompanhar, como é que eu faço? Por exemplo, o pessoal que está aqui no canto de Odin, como é que eu faço para ir acompanhando pela mídia? Se existe alguma coisa específica, ou eu tenho que entrar lá no site da prefeitura do lugar que aconteceu? Eu acho que não é nem da prefeitura. Porque, assim, tem condomínio, colega, tem prédio que no teu boleto nem o salário do funcionário está sendo especificado. E aí tu vai cobrar da administradora, o cara não quer nem saber. Mas então, espera um pouquinho, meu bem. Se você está recebendo aqui o valor todo mês, você quer uma pessoa, né? Você quer ter o resultado, ele tem que ter especificado. Não pode sair assim, olha, saiu X mil reais, que não são só com 2 nem 3 dígitos, o salário dos funcionários. Tem que vir especificado, tem itens aqui que esse valor é a mesma coisa. O governo recebeu o X lá, todo mundo paga um pouquinho, não é para a gente ficar achando na cara eu ia falar feião, mas eu vou falar do cidadão, né? Aqueles milhões que aparecem achando na casa dos outros. Por isso que eles ficam morrendo de raiva. Quando uma conversa assim, entendeu? Essas duas... Você está falando com quem estudou, pô. Você estudou para estar falando comigo, eu estudei. Então, assim, com certeza. Assim, com relação a essas...
essas duas instituições que eu mencionei aí, tanto o IBAMA quanto a CETESB, a gente pode ficar... Infelizmente, existe a multa, porque aconteceu uma coisa errada, mas a aplicação desse dinheiro é 100% destinada à região, às vezes sai até no próprio edital, né? No edital, me fugiu o nome agora. Sai lá deixando bem específico onde vai ser aplicado o dinheiro. De prestação de contas que cada cidade tem, cada município. Certeza absoluta. Isso aí a gente pode... Eu tive contato com os dois órgãos, são, assim, absolutamente sérios, não que outros não sejam, nós estamos falando desse de multa, né? Da mesma forma que o Exército. O Exército, eu trabalhei com eles muito tempo, etc. e tal. Assim, eu recebia a fiscalização do Exército na empresa onde eu trabalhava, né? Então eu estava do outro lado. Hoje eu estou do lado de ajudar, estar junto com o Exército. Cara, fiquei impressionado com o preparo deles, com o conhecimento deles de nitrato, e, assim, vejo muito tranquilo. Muito tranquilo. Não vejo esses órgãos aí, não vejo problema nenhum, da mesma forma que eu fiquei gratamente surpreso com a Codesp, com o que eles apresentaram. Falei, cara, legal. Então, por isso que eu falo. Tinha uma pergunta no começo. Qual a chance de acontecer aqui em Beirute, Haroldo? Nenhuma. Assim, não estamos correndo risco? Não estamos correndo risco. Não precisamos se apavorar. Ninguém precisa vender um imóvel na Baixada Santista e ir embora. Esqueça. Mesmo porque nitrato pode acontecer lá naquela cidadezinha do interior. Então, não precisa se preocupar com esse detalhe, não. Detalhe não, né? Com essa... Eu moro em Pé Grande, então eu estou próximo. Que explode são raios de quilômetros. Mas não precisamos se preocupar, não. A coisa é muito séria. Não tem ninguém assim que está levando no vai da valsa. Não tem isso aí, não. Porque eu, tendo contato agora com o pessoal, realmente, eu fico muito, muito satisfeito, Flavinha. Eu fico muito satisfeito assim, de ver que a coisa está sendo levada a séria. E vai haver cobrança, e não estou dizendo que, por exemplo, as empresas que estocam, a empresa que produz... Por exemplo, a empresa que produz nitrato de amônio, aqui no Brasil, é só uma. Hoje chama-se Área Fertilizantes, alguma coisa assim. A produção é altamente controlada, tem sistema de travamento, e para por temperatura alta, e para por fluxo baixo, tem uma coisa complexa, não está assim, sabe? Não precisamos acreditar que, não, é bem sério. Né? São profissionais sérios, a coisa é séria, não tem... Se eu achasse que tivesse algum risco, eu já tinha mudado daqui, né? Então, se enquanto eu continuar morando aqui, pode ficar tranquilo. Fique aí na Baixada. Eu tô falando sério. Eu quero agradecer a sua presença, esse bate-papo. Eu tô com o meu tempo corrido, e agora eu vou lá para a Codesp. Isso mesmo, bom bate-papo com vocês, é mesmo? Bom bate-papo com vocês, aos amigos da Codesp. Obrigada a você aqui, Haroldo. Enfim... Olha, 1h30, pelo amor de Deus, hein? Vai então, falar assim, não vai. Registrado. Durante a semana eu vou soltando uns drops. Muito obrigada a cada um que participou. Na semana que vem, dia 7, esse horário eu não volto. Eu volto dia 14 com os amigos da Fronteira, são Fronteiras Culturais. Eu estou fazendo uns testes de Vamos acompanhar. Sábado de manhã, assim, eu estou fazendo testes, mas eu aviso com antecedência. Mas nesse horário do meio-dia de segunda-feira, eu volto dia 14 com o pessoal das Fronteiras. São desde artistas, antropólogos, cientistas, escritores, o pessoal da cultura desses países da fronteira e alguns estados que fazem a fronteira interna aqui do nosso país, como é que estão cada um deles enfrentando. Eu vou ter uns representantes bem bacanas, mas antes olha só que bacana, ainda tá chegando a gente. Muito obrigada, Haroldo, boa palestra para você, até breve. Obrigada mesmo. Você quer falar? Eu agradeço mesmo pela oportunidade. Tamo junto. Não, estamos sim, pode. Só quero tranquilizar todo mundo. Aqui, alto astral, que eu sei que a gente está na pandemia, mas a gente vai. Tchau, segura aí. Vou fazer aqui. Bora, vai ver. Aqui, segura aí. Tchau, Flávia, um beijo. Tchau, obrigado. Arthur. A seu empréstimo, mestre Ricardo, Marinho Drusa, quem mais? Marco Antônio Moraes, Cleiton. Ele vai me matar se eu falar o sobrenome dele aqui. O Silvio Melo. Meu Deus, todo mundo junto. Muito obrigada. Solange. Valeu. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Esse horário, meio-dia, eu volto dia 14. Mas antes eu tenho umas surpresas. Eu vou avisando. Um beijo. Obrigado. Muito grande. Segura aí. Tchau. Bom dia para todos. Tchau.